A paz do Senhor, irmãos. Mais uma vez estamos aqui e para tratar de um assunto hoje, falando mais uma vez sobre usos e costumes. Estamos falando com uma irmã há uns 3 dias atrás e explicando, tentando explicar para ela que a Bíblia não proíbe uso de joias e maquiagem, etc e tal. O embelezamento da mulher. Claro que eu sempre vou falar isso e nunca vou deixar de dizer que tudo com equilíbrio, modéstia, moderação e, enfim, né? Não podemos escandalizar em nada, nem na comida que você come, nem na sua vestimenta, não podemos escandalizar. Temos que manter um equilíbrio, certo? Nenhum dos extremos também é válido, temos que ter equilíbrio. Então vamos lá. Eu vi um pastor falando sobre 1 Pedro 3, versículo 3, do 3 em diante. Vamos ler aqui. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelo, adereço de ouro, aparatos de vestuários. Seja, porém, o homem interior, do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Vamos à semântica do texto. Está falando que a esposa não deve ter como foco da sua beleza aquilo que está nos adornos dela, exteriormente, e sim aquilo que está no coração dela, e faz um comparativo ali com uma figuração dizendo que o homem interior, ou seja, está falando da humanidade, não do gênero aqui. Começa falando de um gênero, que é a esposa, e depois ele entra falando sobre uma linguagem figurada aqui, generalizando sobre o homem interior, ou seja, a humanidade, né? Sua humanidade, né? Que não seja o brilho dela numa joia que você usa, mas sim na beleza de um traje interior, de um espírito manso, né? Um espírito submisso. O texto fala sobre isso, o texto não está proibindo. Aí esse pastor aí, que é um ex-pastor da Universal, não, perdão, da Igreja Deus e Amor, ele vai e fala sobre a questão também do versículo 5. E para afirmar o que a Bíblia não diz, né? O que ele estava dizendo que era meio que proibido, mas que não convinha, não era o costume das mulheres, porque no versículo 5 diz: pois assim se ataviava também outrora as santas mulheres. Mas de que santas mulheres que ele está se referindo? Essas antigas mulheres aí, né? Que a Bíblia está dizendo aqui, né? Que se ataviava também outrora as santas mulheres. Esse pastor está se referindo a qual tipo de irmãs ou mulheres que se ataviavam que Pedro está falando aqui? Porque Pedro está falando das mulheres da Bíblia, concorda? Das mulheres antigas. Então vamos lá a uma mulher bem antiga chamada Rebeca. Vamos lá. Isaac precisava de casar com uma pessoa que fosse da mesma linhagem dele, mesma tribo. E Abraão manda um servo até os familiares dele, porque era de costume ser assim, a buscar uma esposa para Isaac. E quando chegou o servo dele em Betuel, versículo 50 do capítulo 24 de Gênesis, diz assim: isso vem do Senhor, nada lhe podemos dizer, nem a favor nem contra. Aqui está Rebeca, leve-a com você e que ela se torne mulher do filho do seu Senhor, como disse Jeová. Quando o servo de Abraão ouviu o que disseram, curvou-se até o chão diante do Jeová. Então o servo deu joias de ouro, de prata e vestidos a Rebeca, e presentes valiosos. Então o presente que Abraão mandou para sua nora, futura nova, eram joias. Então era costume dessas mulheres se vestir assim. Outra passagem em que eu vou te mostrar aqui, que Deus faz uma alusão de Jerusalém com uma mulher, faz uma alegoria de Jerusalém como se fosse uma mulher, né, e para corrigir, etc e tal. E Deus vai falar ali, através da palavra dele, que ele faz uns adornos a essa mulher que ele deu, né? Tipo assim, eu te dei vários presentes e você não deu valor, você se prostituiu. Eu embelezei você e você se prostituiu. Então Ezequiel 16 vai dizer assim, versículo 9, a partir do 9: eu banhei com água e ao lavá-la limpei o seu sangue e a perfumei. Coloquei em você um vestido bordado e sandália de ouro. Eu a vesti de linho fino e a cobri com roupas caras. Adornei com joias, pus braceletes em seus braços, uma gargantilha em torno do seu pescoço, dei a você um pendente, pus um brinco em suas orelhas e uma linda coroa em sua cabeça. Assim você foi adornada com ouro e prata, suas roupas eram de linho fino, tecido caro, pano bordado, sua comida era melhor, farinha, mel, azeite e oliva. Você se tornou muito linda, beleza, muito linda, uma rainha. Sua fama se espalhou entre as nações por sua beleza e esplendor. Como seria algo proibido, irmão? E Deus mesmo, o próprio Jeová, faz uma alegoria dizendo que ele adornou Jerusalém
como se fosse uma mulher, fazer uma alegoria, com joias, com pratas e etc e tal. Então, meu querido e minha querida, se você é de uma igreja que proíbe o uso de joias, tudo bem, sem problema. Se você diz que é uma doutrina da sua igreja, tudo bem, sem problema. Mas não diga que é uma doutrina bíblica, porque a Bíblia não diz isso. E não adianta você buscar a etimologia da palavra, porque está escrito aqui bem claro, não fica procurando desculpa, porque está bem claro, não tem que joias é joias, brinco é brinco, pulseira é pulseira, gargantilha é gargantilha. Agora, eu estou fazendo aqui uma propaganda, estimulando a usar? Não, irmão, porque nós devemos ter um equilíbrio. Tudo que é demais vira veneno. Né? Tudo que é demais vira veneno. Então, se a pessoa não tem um equilíbrio no se vestir, na decência, na modéstia, lógico que o cristão tem que saber. Não vai botar uma maquiagem e chegar na igreja igual um palhaço. Não vai estar você de cabelo preto chegar na igreja de louro de uma noite pro dia, que tu vai chamar atenção. É o bom senso que deve ser usado, o equilíbrio. Você não vai botar uma roupa justa, porque não adianta ela ser um vestido se ela estiver colado no corpo. Né? Então vai do bom senso e da pessoa se vestir e perguntar ao Espírito Santo se ela está realmente adequada para ir na igreja, para se reunir com o povo de Deus, se ela vai entrar, vai sair mostrando seu corpo, sua nudez. Irmãos, isso aí é básico do cristão, né? Não fazer isso. Agora, eu começar a colocar uma doutrina e proibir, né, uma maquiagemzinha de leve, um brinquinho, isso aí a Bíblia não diz que é pecado, meu querido. Vai ficar você debatendo comigo até o fim, porque eu sou pela Bíblia, não porque você pensa, porque você diz, o que alguém pensou, o pastor fulano pensou. Então vamos lá. O que é isso aqui? É uma aliança, uma joia. E aí? Todos os pastores usam aí, na sua igreja o pastor usa. Porque se ele usar isso aqui, ó, ele já está indo de contra o que Pedro falou, segundo a ótica deles, né? Porque Pedro não disse para não usar. Mas já que eles insistem em dizer que Pedro ali estava dizendo que era para não usar, então tira suas alianças. Isso aqui é uma joia. Beleza? Deus te abençoe. Papo reto e curto sobre esse tema. Deus te abençoe poderosamente. Amém?